assim, existem várias teorias em volta disso, né? Eu acho bem interessante a gente diferenciar o espectro do transtorno. Às vezes uma pessoa, ela tá dentro do espectro, mas não necessariamente tem um transtorno. Para ter um transtorno, tem que ter a quebra, tem que ter umas características que é enquadrado no diagnóstico. E assim, às vezes, essa manifestação a gente consegue ver desde cedo, mas não necessariamente mais na frente pode desencadear o transtorno, mas que nem a Cecília falou, perdão. É muito interessante a gente buscar. Foi interessante que sobre esse tema, eu participei de um curso agora no final de semana, e uma pesquisadora norte-americana, ela trouxe um dado bem interessante de um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, bem robusto. Pegaram várias crianças que já tinham assim, era de risco, crianças de risco, que nem ela falava, que eram crianças, irmãos de já crianças autistas. Então, assim, pegaram bebês a partir de 3, 4 meses e começaram a acompanhar esses bebês no seu desenvolvimento. E com 2 anos encerraram essa pesquisa e esperaram mais para frente, as crianças que iam ter o diagnóstico fechado ou não. E o que foi visto? As crianças que tiveram esse diagnóstico fechado, desde os 6 meses já apresentaram sinais já importantes, que estavam ligados ao autismo. Apresentavam menos sorriso social. É aquela criança que a gente tenta brincar com ela e ela não retribui um sorriso. Sorri, mas sorri de forma espontânea, para brincadeira com o corpo dela, mas não socialmente. É aquela criança que tem dificuldade de manter o olhar, trocar o olhar com a mãe, esperar que quando a criança está sendo amamentada, a ter aquele afeto, aquela troca de olhar. Eram crianças que tinham dificuldade de desviar o olhar de coisas que não tinham importância. Então, às vezes, ela estava mantendo o olho muito para uma luz ou para um ventilador. Então, assim, já apresentava algumas questões sensoriais, assim, choro extremo sem ter explicação, dificuldade de entrar no sono e manter o sono. Então, assim, às vezes, já tive mães que chegaram a mim que diziam, Tiago, desde os 6 meses já vi que ele não estava apresentando, já apresentavam coisas, mas diziam, a minha família dizia que era coisa da minha cabeça, minhas amigas diziam que eram coisas da minha cabeça. Então, assim, quanto mais cedo, se você perceber qualquer coisa, procure profissionais para ser orientado, para tirar essa pulga atrás da orelha. Ô, Matheus, e uma coisa importante, né, que o Tiago estava falando essa identificação precoce de sinais não é assim um diagnóstico já fechado, mas Isso é mesmo. aqueles sinais identificados precocemente Uhum, que já pode, assim, levar essa criança a ter um estímulo diferenciado, que vai ter um impacto no desenvolvimento. E quando a gente pensa, né, no TEA, né, no transtorno do espectro autista, a gente pensa num transtorno do neurodesenvolvimento. hum, Então, ele vai acompanhando essa criança, só que o que acontece? À medida que essa criança cresce, ela vai tendo mais demanda social. O que que é isso? Eh, Antes ela estava só ali naquele núcleo familiar, então a mãe, o pai, a família que convive entende tudo que ela fala, entende o jeitinho dela e tal. sabe À brincar com medida ela. que essa criança cresce, que chega na escola, que tem outras crianças, a professora que começa a não entender, né, aquele comportamento, enfim, essas características elas vão sobressaindo, elas vão aparecendo mais. Então, Uhum, o diagnóstico ele fica assim, é mais evidente, né, de ser isso, à medida isso que a mesmo. criança cresce, mas a gente não precisa esperar O essa diagnóstico. criança crescer para Isso isso, E mesmo. para que ela receba intervenção precoce, Precoce. isso. que é Porque assim, importante, muito até importante para o isso. desenvolvimento, tanto cognitivo como social, emocional. Intervenção precoce salva vidas. É isso mesmo. Eu perguntei sobre essa questão da idade, porque muita gente fala que até a questão do bebê, né? Ah, se o bebê não tem um contato visual direto quando tá mamando, eu já ouvi pessoas falando isso, a questão da fala, o atraso na fala. Então, são esses sinais que já podem dar um alerta para a família já buscar algum tipo de direção, né? Vão ser avaliadas. Uhum. Que nem a Cecília falou, é mais comum, fica mais evidente quando ela começa a ter esse contato externo, porque pessoas externas começam a trazer isso. Mas, assim, e é muito difícil outras pessoas perceberem, porque os marcos principais que a gente olha no desenvolvimento de uma criança, normalmente a maioria dos profissionais, são marcos motores. A criança já segurou o pescocinho, já está sentando, já está engatinhando, andando. Esses marcos foram vistos que a maioria das crianças autistas não teve atraso significativo. Então acaba passando despercebido.
E só um ponto muito importante, que eu recebo muito num consultório as mães perguntando se o excesso de tela causa autismo. Gente, excesso de tela prejudica o desenvolvimento da criança, Isso. sim, mas não causa autismo. Isso mesmo, gente. A tela prejudica a gente, então não é nenhum ponto indicado, né? Tela em crianças hoje é comparado ao uso de drogas em adulto. A criança tem um estímulo, vai considerar assim, um bombardear de neurotransmissores que ela acaba viciando, tendo necessidade daquilo. Então, às vezes, a gente vê vídeos hoje em dia de crianças tendo crises de fúria quando o pai tira o celular, tira a televisão, porque o cérebro está pedindo mesmo aquilo. Isso, e a gente vive num mundo hiperconectado, mas a gente também precisa ter um cuidado com a Isso. infância. A Total. infância é o chão que você pisa a vida toda. Então, vamos estimular as nossas crianças com brincadeiras, com jogos que estimulem a atenção, o desenvolvimento cognitivo. Vamos tirar elas do celular, por favor.